Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta quinta-feira após as cinzas. E o texto de hoje se encontra lá em Lucas 9, versículos de 22 até o 25, que diz assim: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro se perde e se destrói a si mesmo? Amados irmãos e irmãs, para mim, esse é um dos textos mais belos que eu já vi dentro da Sagrada Escritura. E ele tem um casamento perfeito com aquilo que a gente vai viver na Quaresma. Vamos lá que eu vou te ajudar a entender. Jesus chega para os discípulos e vai falar para eles que ele vai sofrer muito. Então Jesus fala que vai sofrer, vai ser rejeitado, vai inclusive morrer e vai ressuscitar ao terceiro dia. Jesus traz então tudo palavras negativas, a menos da palavra ressurreição. Mas Jesus traz, sofrimento, rejeição e morte. 3 palavras negativas. E em compensação, são 3 verbos aqui negativos. E em compensação tem um único verbo que é a ressurreição, que vem no final, é o único verbo positivo. Então, pensa comigo, eu tenho 3 palavras negativas e uma palavra positiva. Eu sei que a ressurreição, ela vence essas 3 negativas que nós temos aqui, mas nós seres humanos, a gente tem uma habilidade matemática muito natural de focar, muitas vezes, apenas na quantidade e não na qualidade. Porque pensa comigo, o sofrimento, a rejeição e a morte, no contexto aqui do texto, não são nada coisas definitivas. Então a qualidade dessas coisas são pequenas, comparada à qualidade da ressurreição. Só que a gente foca na quantidade e não na qualidade. Tá vendo como é que é o grande problema? Então veja que eu estou usando um método aqui bíblico de analisar os verbos para nos ajudar a entender. É uma forma de estudar a Bíblia, É uma chave de leitura. Então Jesus falando isso, sinta-se, agora no lugar dos discípulos, eles focaram naquilo que era negativo. Olha, 3 contra 1. Então tudo negativo, parece que eles nem escutam a ressurreição. Primeira coisa, nós somos seres que focamos naquilo que não presta, naquilo que é ruim, naquilo que é negativo. Precisamos aprender a ser homens e mulheres que foquem naquilo que é mais importante, aquilo que tem maior qualidade. Por que muitas pessoas celebram de modo mais firme a Quaresma e não aquilo que ela está preparando, que é a Páscoa? Porque nós muitas vezes focamos naquilo que aos nossos olhos parece que é muito mais ruim do que naquilo que é bom. Pense um pouco sobre isso. Mas depois, no versículo 23, Jesus diz assim: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Jesus está querendo mostrar, gente, que seguir a ele não é de modo algum uma primavera. Não é um momento, um mar de rosas. Na verdade, o seguimento a Jesus, ele requer renúncias, requer dores. Podemos também dizer aqui, pensando no primeiro dia da Quaresma, propriamente falando, após a quarta-feira de cinzas, que Quaresma também não pode ser para a gente algo bonito. Muita gente passa o ano ansioso, fazendo planejamentos para a Quaresma, como se a Quaresma fosse algo bem fácil de ser vivido. Mas não é. Na verdade, amados irmãos e irmãs, a gente tem que entender que é um momento difícil seguir Jesus. A Quaresma também é um tempo de penitência, não é um momento muito fácil. E aí, por esse motivo, Jesus vai dizer: quem quer seguir a ele, quem quer parecer com ele, quem quer ser o discípulo dele, tem que largar a si mesmo. Gente, e quanto isso é difícil? Porque pensa comigo, largar a si mesmo quer dizer largar aquilo que eu gosto, largar a minha personalidade, largar muitas vezes sonhos que eu tenho, vontades que eu tenho, Tanta coisa que eu preciso muitas vezes largar por Jesus. E talvez você escutando isso diga assim: mas será que vale a pena? Mas aí eu te faço uma reflexão. Vale a pena porque eu estou largando por aquilo que é muito maior do que todas as coisas. Jesus, ele é maior do que os nossos sonhos, ele é maior do que a nossa vontade, ele é maior do que os nossos medos. Vale a pena largar por Cristo. E aí ele continua: tome sua cruz de cada dia, ou seja, os obstáculos que aparecem cotidianamente. Todos os dias nós temos, às vezes, angústias. Todos os dias nós temos aí pedras no meio do caminho.
Mas eu preciso tomar essas cruzes todos os dias, não é abandoná-las, mas é assumi-las mesmo, mas é assumi-las com o sabor do crucificado, ou seja, assumi-las com o sentido cristão, entendendo com que os obstáculos que aparecem na minha vida, eles não são para me destruir, mas na verdade, para que eu sinta ainda mais vontade de apressar a minha ida para o céu, porque lá não terei mais esses obstáculos. Eles servem para me forjar como pessoa melhor. E junto a tudo isso, seguir o Cristo. E ele vai dizer, aquele que quer salvar a sua vida, ou seja, aquele que fica se autoprotegendo, aquele que só quer fazer a sua vontade vai perder a sua vida. Mas aquele que perder a vida por causa de Jesus, esse a salvará. E Jesus disse, de que adianta ganhar o mundo inteiro se a gente se destrói. Isso é muito profundo, né? Porque o mundo pensa o contrário. Eu falava isso já em outro vídeo, vou repetir essa palavra, nós estamos na era do engajamento. O que mais importa hoje são likes, inscritos, né? Veja, eu digo isso muito pela rede social do TikTok, né? Eu não conheço muito ela, embora eu tenha um perfil, mas meu foco não é esse. Lá o foco é esse. Então tem gente que dá curso para tudo em relação a isso. Porque o foco do mundo hoje é que o mundo te conheça, que o mundo te aplauda, que tudo isso aconteça, mas ninguém fala do céu. De que adianta aqui nesta terra eu ter tudo e quando morrer não ir para o céu? Eu lembro muito de São Felipe Neri. Desculpa abrir esse parêntese, mas eu lembrei dele. Para mim é um santo ao qual eu gosto muito, especialmente diante da história dele. São Felipe Neri era muito simples. E ele confessava muitas pessoas, ele amava celebrar a sua missa. E vendo o gosto popular, ele foi convidado a ser cardeal. Claro que não necessariamente ele usou nesse momento essas palavras, mas São Felipe Neri não aceitou ser cardeal, isso é uma verdade. Mas aí tem uma frase célebre que sempre ligam a esse momento. Eu não sei se historicamente falando isso é verídico. Mas ele diz, eu prefiro o paraíso, quando faz essa conversa ele. Ele diz assim, eu não quero ser cardeal, porque eu prefiro o paraíso. Ou seja, o paraíso para São Felipe Neri era fazer a vontade de Deus. E o que Deus queria naquele momento não era que ele tivesse cargos altos, mas que ele pudesse continuar fazendo aquilo que era o ordinário dele, aquilo que era o pouco dele, mas que tocava o coração de tanta gente. Então, quero convidar você a, olhando para esse evangelho, pensar muito sobre isso. Não adianta a gente poder, autoproteger a nossa vida. Mas, de fato, quem perde a vida por Jesus, quem dá tudo por Jesus, saiba, você está salvando sua vida. Não ache que é perca de tempo. Não ache que você está fazendo tudo errado. Talvez também você nessa quaresma renunciou tanta coisa e você pergunta, será que está valendo a pena tanto isso? Já no primeiro dia já está sendo difícil para mim? Mas saiba, quem perde tudo por Cristo está na verdade ganhando tudo. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.